Oi, gente. Vamos continuar aqui. Eu sei que está lotado aí, mas vamos aproveitar que a gente está no tempo para terminar no tempo, todo mundo poder almoçar. Alguns recados aqui antes da gente começar. O cronograma do evento está no papelzinho, que eu espero que todo mundo recicle depois do evento, e também está no site. Então, para quem está querendo acompanhar pelo celular, é só entrar no site do Product Camp e acompanhar lá o cronograma. A gente vai fazer perguntas também, eu já vi que já mandaram algumas que estão no nosso planejamento aqui de responder. E perguntem, se sentirem à vontade, não façam perguntas anônimas, porque é legal saber quem está perguntando. E vamos lá, né? Começar apresentando aqui as mulheres. Vocês querem se apresentar? Façam isso. Bom, eu sou a Thalita Moraes, eu sou PO, PM há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. Estou na Concrete hoje. Oi, gente. Eu sou a Viviane, eu sou desenvolvedora na Use e trabalho com desenvolvimento já faz, acho que uns 8 anos. Oi, pessoal. Meu nome é Clarissa Moriquil. Eu sou PO há quase 2 anos e hoje eu estou no Grupo Fleury. Eu sou a Samantha, eu trabalho no iFood. Eu trabalho no iFood faz uns quase 3 anos, mas como produto há mais ou menos 1 ano e meio. E todas essas mulheres, inclusive eu, a gente faz parte de uma comunidade, que é a Mulheres de Produto, que tem outras mulheres aqui. Quem? Levanta a mão. E a gente vai falar hoje sobre mulheres no mercado de tecnologia. Então, antes de começar, eu queria contar um pouquinho sobre a comunidade. Hoje são quase 1.400 mulheres e a gente começou no Slack, mas foi ganhando força aí em várias redes. E foi muito legal porque nasceu de uma ideia de uma pessoa, mas hoje é uma comunidade totalmente horizontal. Ela é organizada por muitas pessoas, por muitas mulheres, e é muito legal como isso realmente funciona. Assim, a gente fica discutindo organização horizontal em companhias, mas a gente está vendo isso acontecer na prática nessa comunidade. Ela é nativa de São Paulo, mas já está em algumas cidades, BH, Floripa, Joinville, e basicamente porque todas as mulheres têm essa força de conectar ali. Mas eu pensei numa primeira... e quem tiver interesse em conhecer ou conhecer os canais, entra no site mulheresdeproduto.com, que foi feito numa hackathon aí das mulheres, então ali tem todos os canais, e também tem o que move a gente, que a gente vai falar um pouquinho. Mas, para começar, eu pensei numa pergunta polêmica, que já apareceu no slide, inclusive, que é... Aliás, antes de começar, eu queria fazer uma outra pergunta. Quem aqui tem uma líder ou uma mentora mulher? Legal. Espero que essa pergunta faça vocês pensarem um pouquinho também. Mas vira e mexe, aparece essa pergunta, que é: por que é uma comunidade só para mulheres e por que isso é importante? Isso não é machismo? Inclusive, essa foi a palavra que foi usada no slide agora. A gente não está excluindo os homens de uma discussão importante? Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso. Eu acho que o principal motivo dela ser só para mulheres é justamente essa diferença que ainda existe entre homens e mulheres no mercado de tecnologia, né? Então, de maneira nenhuma a gente quer excluir os homens dessa discussão, mas a gente entende que a gente precisa de um espaço reservado para as mulheres, uma rede segura de relacionamento onde elas se sintam à vontade para expor opiniões, tirar dúvidas, etc. E também para que a gente fomente ações específicas para esse público, para que elas se empoderem e saibam que qualquer lugar é lugar de mulher. Então, é um lugar que a gente acha que é importante ter só as mulheres, para também fortalecê-las, para que elas entrem em discussões com homens também em outros lugares, em outros espaços. Então, é um lugar onde a gente acha que realmente tem essa necessidade de ser um pouco mais específico para as mulheres e é o impacto que a gente quer trazer, na verdade, para a vida delas, né? Para as nossas vidas. Então, sempre fomentar a entrada de mais mulheres em tecnologia e acredito que ter a comunidade só para mulheres também ajuda nesse sentido, né? A gente consegue pensar em ações um pouco mais específicas para impactar essa galera. E também, por ser só mulher, tem muitas mulheres que se sentem seguras, né? Por ter um ambiente que é predominantemente masculino, né? Então a gente tem muita empatia umas com as outras e gera essa segurança. E como a gente tem bastante troca também, a gente vai ganhando força juntas, né? Por isso que ela falou tem várias cidades também, né?
E acaba gerando também sentimento de gratidão umas com as outras, retribuição, e cada vez vai aumentando, né, essa comunidade. Por isso que a gente tem mantido assim só mulheres, né, no dia a dia. E para vocês, qual que é o tema mais mal resolvido sobre mulheres em tecnologia? Para cada uma de vocês. Para mim, ainda é o mito de que mulher não gosta de tecnologia, porque ainda a gente escuta isso. É claro que bem menos, né? Ainda bem que acho que é uma cultura que está realmente mudando, mas eu ainda escuto um pouco de, mas não tem tanta desenvolvedora, porque acho que as mulheres não gostam tanto, não se interessam tanto por tecnologia. Acho que para mim esse é o principal motivo aí. A gente estava falando bastante disso até ontem, que a gente teve meetup. Eu acho que rola bastante desigualdade. Quando eu falo desigualdade, é desigualdade de tratamento, de cobrança, ou salário. Então, já tiveram várias pesquisas onde realmente comprovam que homens, ainda no mercado de trabalho, ganham mais do que mulheres. Então, para mim, pelo menos, eu acho que é esse ponto também que mais pega. Para mim, um dos pontos que acontece muito é também a desigualdade salarial, que também as mulheres também têm um pouco de medo, insegurança, receio de conversar sobre isso, expor isso e também levar isso para cima, né, para mentores e líderes, e como também negociar. Né? É um tema que eu acho que é sempre permeado nesse meio do mundo da tecnologia, é insegurança. Nós mulheres, em geral, somos mais inseguras que os homens, devido a vários fatores, desde quando a gente é pequena, por conta da sociedade que a gente vive. Acho que todo mundo tem ciência disso. E aí, quando a gente chega no mercado de trabalho e chega num lugar onde é predominantemente masculino, a insegurança ela dobra às vezes. Porque você se sente insegura para se aplicar numa vaga, você se sente insegura para negociar salário, você se sente insegura para falar numa reunião, você se sente insegura em várias situações. Então, se você não tiver um ambiente que está propício para te deixar segura, você não vai para frente, você não vai evoluir, você vai achar que você não é para aquilo. É um número muito alto de mulheres que acham que elas começam a faculdade ou entram numa empresa de tecnologia e elas desistem porque elas acham que elas não cabem ali. Então, a insegurança é um dos grandes fatores que permeiam esse assunto. E como que a gente garante que a empresa que a gente trabalha está seguindo as melhores práticas aí de inclusão e diversidade, né? E isso é uma pergunta não só para nós como mulheres, mas para nós como seres humanos, homens e mulheres. Vocês têm algum exemplo? Eu só trabalhei no iFood, então eu tenho as vivências do iFood e um pouco do que eu converso com as outras meninas, de participar de meetup, de evento e etc. Não existe uma fórmula mágica de como você faz ter mais mulheres na empresa ou fazer com que elas fiquem lá. Mas existem coisas que você percebe que são pequenas atitudes que fazem diferença. Às vezes nem é uma pequena atitude, precisa de mais apoio, precisa de dinheiro, precisa de apoio do RH, precisa que a cultura esteja mais avançada nesse tema, mas nem sempre é isso. Às vezes coisas pequenas ajudam. Então, primeiro reconhecer que a sua empresa não tem tantas mulheres e que isso é uma questão importante. E tudo bem, porque isso acontece com a grande maioria das empresas, e o que você pode fazer para mudar isso? E aí, desde você tentar usar uma linguagem neutra nas vagas de emprego, tipo, não estou procurando desenvolvedores, estou procurando desenvolvedores e desenvolvedoras, por exemplo. Coisas, por exemplo, porque existem muitas empresas que dão incentivo para você indicar amigos para trabalhar na empresa. Então, se você indicar alguém que trabalha na tecnologia e que é uma mulher, dê um incentivo um pouco maior. Ou que é mulher na tecnologia e é uma líder, dê um incentivo maior ainda. Isso faz com que as pessoas vão atrás dessas pessoas. E uma coisa que é importante falar é que, às vezes, como esse tema tem sido muito falado ultimamente, as empresas acabam entendendo que elas precisam contratar mais mulheres. E o problema não é só contratar mais mulheres, isso a gente está começando a pensar mais, está conseguindo levantar mais a questão. Mas as mulheres que estão sendo contratadas, elas estão se sentindo bem naquele ambiente? Elas estão se sentindo acolhidas? Está sendo um ambiente que ela está se sentindo à vontade para dar opinião, para fazer o trabalho dela? Por que você tem que buscar os números de cada empresa? Mas por que, sei lá, em alguma empresa, por que as mulheres saem mais, pedem mais demissão do que os homens? O que aconteceu?
que está acontecendo? E, às vezes tem empresas, startups pequenas que tem uma mulher só. Então ela já se sente meio num ambiente mais inseguro, né? Por isso que é legal ter as comunidades também e os eventos. Então, não só trazer as mulheres, como mantê-las e torná-las líderes e torná-las cada vez em cargos mais altos. Então, às vezes a gente tem bastante mulher na empresa, dependendo da empresa, mas a CEO é mulher, ou os líderes dos mais altos cargos são mulheres também. Será que nenhuma mulher é capaz daquela empresa de ser? Eu chutaria que não. Então, é esse incentivo, assim, é sempre prestar atenção no que está acontecendo ao redor na empresa. A gente, como produteiro, fica muito preocupado, né? A Poliana até trouxe a frase, a gente acredita em Deus, mas me traga dados. Acho que é essa preocupação de olhar para os dados que a gente talvez ainda não tem em todos os ambientes, né? E aí, acho que a comunidade tem esse papel de empoderar as mulheres para fazer essas perguntas, né? Tem mais algum exemplo que vocês querem trazer da empresa que vocês trabalham, de políticas que são aplicadas aí? Eu acho que, talvez antes de começar uma ação concreta, efetivamente, acho que a empresa propiciar um ambiente aberto, acho que aconteceu um pouco comigo e com a Vivi, a gente trabalhou juntas, é um ambiente aberto onde onde as pessoas que estão ali consigam ser ouvidas, né? Então, já aconteceu, a gente tinha várias insatisfações em comum, claro, né? Então, o momento em que as mulheres se uniram também e passaram isso para a empresa, e a empresa também foi aberta para entender aquilo, né? Porque ninguém nunca tinha olhado para essas questões, eu acho que é o primeiro passo, na verdade, antes até de pensar em como eu vou fazer efetivamente para trazer mais gente ou não, né? Talvez também ouvir, né? Dar essa abertura para ouvir quem está lá dentro, e acho que esse é o início para daí sim partir para algo mais concreto e tangível para trazer pessoas, né, diferentes e tal. Em questões práticas também existem algumas coisas que você pode fazer que, por exemplo, se na sua empresa não tem tantas pessoas ligadas a essa questão, ou não é uma cultura da empresa ainda lidar com a questão de gênero, sei lá, talvez puxar o assunto disso com alguém que você vê que também tem interesse e começar de pouquinho em pouquinho. Eu vi, por exemplo, na empresa que eu trabalho, isso crescendo desde uma sementinha. Eu falo que a sementinha do programa de diversidade que a gente tem na empresa hoje era um grupo de mulheres que faziam um almoço quinzenal juntas para conversar sobre essas questões. Então, foi de 15 em 15 dias conversando, aí isso foi tomando proporções maiores, até que hoje em dia a gente tem um programa de diversidade bem legal. Se você não consegue, não tem apoio, não tem dinheiro, sei lá, algumas coisas simples, tipo, tragam as mulheres que estudam nas faculdades para conhecer a sua empresa, ou faz um hackathon com as meninas do ensino médio, mostrem para elas que é possível, mostrem que está tudo bem, mostrem que o mercado também as aceitam, né? Então, algumas coisinhas pequenas, mas que ajudam, não é só a gente, assim, é meio que a sociedade também, né? Então, é um propósito talvez até um pouco maior. A Clarissa tinha até comentado que tem um código de conduta, né, na companhia que você trabalha. Isso, lá a gente tem um código de conduta. Então, assim, tem um manual e uma ferramenta. É uma ferramenta que funciona como 0800, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, qualquer pessoa pode entrar em contato e relatar qualquer coisa de forma anônima ou não. Pode ser a própria pessoa, uma pessoa que é colega, que está vendo alguma situação, não precisa nem falar para a pessoa, olha, eu vou lá relatar. Não, se você vê alguma coisa fora do padrão, você pode entrar em contato nesse 0800. Então, tem diversos assuntos, conflito de interesses e até código interno, como diversos assuntos, como assédio moral, assédio sexual. Então, assim, eu vejo que o grupo está bastante focado nisso. E tem vários relatórios que a gente faz, e um deles é o de sustentabilidade anual, que tem diversos indicadores. Um deles, vários financeiros, e um deles é de diversidade. Então, a gente tem análise de gênero, quantas mulheres, quantos homens, tanto por cargo, hierarquia, tem salário também, comparação de salário homem-mulher. E isso, acho que é muito importante a empresa falar isso para a gente, expor isso para investidores, para a comunidade, e tem um espaço dentro também para a gente falar sobre isso. Tanto que uma das meninas da nossa equipe de inovação, ela puxa mensalmente um encontro mensal de mulheres para falar sobre isso, empoderamento da mulher, liderança feminina. E é um grupo aberto, pode participar quem quiser, e acho que a gente vai construindo, né, essa conversa para ter esse ambiente de comunicação, e é bastante importante. Essa transparência constrói essa segurança, né?
voltando para a comunidade, quais que são os temas que são mais discutidos aí na comunidade? Porque quando a gente falou de fazer o painel, eu até comentei com vocês antes de vir aqui, né? Eu já fui em alguns eventos sobre produto, tecnologia, empreendedorismo, e eu me lembro de alguns onde onde aconteciam painéis, eu estava na plateia assistindo, e a discussão ficava em torno do como conciliar a sua vida profissional, a sua maternidade e estar bonita para o seu marido ou para a sua esposa, né? E, cara, se esse é o problema, tem alguma coisa errada em como você está priorizando as coisas, né? Mas quais são os problemas que aparecem na prática aí dentro da comunidade e onde eles aparecem, como que a gente trata eles? Eu acho que o tema que mais aparece, pelo menos acho que em quase todos os meetups desde janeiro que a gente tem feito, é transição de carreira. Então, tem muita gente, sei lá, já teve gente, acho que até de astrologia, que falou, quero ser de produto. E aí teve até o grupo, acho que mês passado, né, da parte de mentoria e tal, que foi bem legal. Aí, se quiser falar um pouquinho, Samantha, que eu não estava nesse dia da mentoria. Estávamos eu e a Thalita. Então, foi bem legal. A gente fez um grupo pequeno, né, cada mentora com uma pessoa. A Letícia também estava, né, que a gente ajudou bastante. Foi bem legal, assim, que muita gente com bastante curiosidade sobre como entrar na carreira. E tinha bastante gente com até 6 meses de experiência, né, então como se estabilizar na carreira, como lidar com as pessoas. E muita coisa, dúvida, assim, como de relacionamento mesmo, né. É legal falar que, às vezes, como os homens não participam, às vezes eles acham que a gente está na comunidade o tempo inteiro falando mal deles ou falando que... a gente não está bolando um plano maligno para dominar o mundo, nem nada disso. Os temas mais falados na nossa comunidade não tem a ver com isso. É possível falar disso, mas não é só isso. Então, é transição de carreira, é como que eu faço um roadmap, que ferramenta eu uso, não sei o quê. Porque a gente criou um ambiente tão seguro e que a gente se sente tão bem que a gente troca as ideias no dia a dia sobre como trabalhar, coisas melhores práticas e etc. As questões de gêneros, elas existem, porque faz parte do nosso universo, mas não é só isso. A gente não fica lá o tempo inteiro falando de coisas que aconteceram com a gente, ou que a gente está, sei lá, chateada e etc. É para a gente se ajudar, para a gente crescer junto, já que a gente tem uma rede de apoio, vamos conversar sobre isso. O que eu preciso fazer para passar numa entrevista, ou coisa desse tipo. São as maiores dores, assim. E é uma base que a gente acaba até usando no nosso próprio trabalho. Então, tem alguma pesquisa que a gente precisa fazer, vai lá na comunidade e pergunta para a galera. Tem alguma, né, que nem a Sá falou, ferramenta. Tem muito essa coisa de transição de carreira realmente e dúvidas do dia a dia do trabalho mesmo, né, não só dos PMs, mas também já vi da parte de UX, design, etc., né, só para citar um outro exemplo. Então, permeia muito esses assuntos, né? Geralmente é mais ou menos isso. É um ótimo lugar para fazer benchmarking, porque tem gente Aproveita. de tudo quanto é lugar, de tudo quanto no Brasil, tem algumas meninas que são brasileiras, mas moram fora do Brasil, que também fazem parte da comunidade, então é o melhor lugar. Tipo, gente, eu preciso fazer um benchmark sobre isso aqui. Aí a gente vai lá e começa a thread para ajudar. Ou seja, não é diferente de nenhum outro grupo de produto, a não ser por essa questão que a gente tem mais segurança para falar das questões de gênero, né? Eu vou fazer agora as perguntas do Slido, que uma delas tem um pouco a ver com isso, com as questões que aparecem no dia a dia das mulheres de produto. Qual que é o maior desafio que vocês já enfrentaram estando à frente de times que são normalmente, majoritariamente masculinos? Alguém tem algum case para contar aí? Eu posso falar um pouco da minha vida, assim, enquanto vocês pensam. Eu trabalhei em um time que tinha uma mulher, mas majoritariamente foram times de homens, né? Então, eu como pessoa de produto, desenvolvedores homens, gerente de tecnologia homem, e eu não me lembro, na verdade eu me lembro de uma situação onde eu passei uma situação de descrédito, assim, e que a pessoa foi bastante dura, assim, no posicionamento, que eu cheguei a me perguntar na época se aquele posicionamento teria sido o mesmo se tivesse sido um brother do outro lado. Mas eu acho que, assim, a forma como eu reagi foi muito de levar essa pergunta de volta. E não dessa forma que eu falei, né, de, putz, você teria reagido desse jeito se fosse um homem, porque eu acho que isso, você inclusive perde a argumentação, mas de levar de volta a pergunta no nível de, putz, cara, por que você está falando isso? O que te levou a chegar nessa conclusão? E me explica
os fatos e não a sua opinião sobre a situação, né? Vocês já passaram por alguma situação assim, num time majoritariamente masculino ou alguma outra situação? Eu vou falar de uma forma mais geral da empresa, assim. Lidar com a cultura da empresa, às vezes, pode ser um pouco difícil com essas questões, porque, às vezes, a empresa ela não está tão ligada a isso e, para ela, não faz muito sentido, naquela hora, lidar com aquilo, porque a gente está preocupado em fazer as metas serem batidas, enfim, coisas do trabalho, do dia a dia, que todo mundo faz. E aí, para você... Porque, às vezes, acontecem algumas coisas mais chatas, algumas coisas sérias nesse quesito de gênero, e aí tentar buscar ajuda, às vezes, não faz sentido quando é num lugar que ainda não está com essas questões resolvidas. Mas é importante a gente forçar isso, mostrar como faz diferença. Então, tipo, tem 1 milhão de estudos aí que mostram que quanto mais diversas as equipes, melhores os produtos saem, mais dinheiro ganha. Isso é uma coisa que já é dado, já é certo, não tem mais discussão. Então, ver a cultura mudando é muito legal. Foi uma coisa que eu participei, assim, desde o não estar muito preocupado com isso até estar preocupado com isso, não só com gênero, mas a gente já expandiu isso para pessoas com deficiência, LGBTs e etc. É muito legal ver a cultura mudando, e ela não muda se não vier da gente que está preocupado com isso. Ninguém vai chegar lá de cima e falar assim: ai, galera, vamos agora falar sobre a questão de gênero. Não vai vir de cima. Isso tem que vir de baixo, tem que ir construindo aos pouquinhos, às vezes demora, mas é importante. E às vezes tem que fazer sozinho algumas coisas, mas no fim funciona. Eu acho que uma coisa que, sei lá, ao longo desses anos eu pelo menos descobri foi que o machismo não está só nos homens. Então, o machismo também está entre as mulheres e em qualquer ser humano. Mas é a questão de, sei lá, se policiar e às vezes falar: nossa, eu fui idiota naquela cena, não precisava ter feito isso, e, sei lá, refletir e falar: beleza, daqui pra frente eu vou tentar melhorar nesse ponto. Uma coisa, eu trabalhava junto com a Thalita também. A Thalita era PO do meu time, eu trabalhava nesse time, né? E, sei lá, foi uma das poucas vezes que eu tive uma outra parceira, tipo, mulher, que estivesse no mesmo time, e aí você consegue perceber que as duas, às vezes, têm o mesmo problema e começa a se ajudar. Acho que um dos lemas do Mulheres de Produto é exatamente: seja uma mulher que levante outras mulheres. Então, sei lá, tinha às vezes que eu era interrompida, e a Thalita falava: não, mas peraí, deixa a Viviane terminar de falar, ou às vezes a mesma coisa ao contrário, ou até essas coisas de ideia, de dar descrédito. Falou: mas peraí, por quê? Então, realmente, o se apoiar e, tipo, uma ajudar a outra é muito bom. A gente está super em cima do tempo e eu fiquei super feliz de ver que esse foi o primeiro momento em que apareceram muitas perguntas. Então, eu acho que a gente tem um post para o Medium aqui, responder todas essas perguntas que surgiram durante esse painel. Mas eu queria aproveitar para terminar, que você falou do nosso lema, né, de ser uma mulher que levanta outras mulheres, que para mim isso se traduz em assim: você tem alguma coisa boa para dizer para uma mulher? Diga. E não é um elogio para o cabelo dela, não é um elogio para a roupa que ela está usando, mas é um elogio sobre algo que ela fez. Mas, principalmente, eu tenho refletido muito sobre coerência recentemente, e eu queria trazer na prática algumas coisas para todo mundo que está nessa sala aqui pensar. E olhar se você realmente está dando as mesmas oportunidades para todo mundo que está no seu time, independente de ser mulher, homem, independente de qualquer coisa, de ser careca, cabeludo. Como que estão os salários das pessoas no teu time, você sabe? Como que está a proporção de homens e mulheres? Já parou para pensar nisso? Nas próximas reuniões que você tiver, você está prestando atenção se todo mundo está conseguindo falar? Então, essas são as coisas que eu gostaria de deixar como sementes aí para todo mundo pensar e ver se realmente esse apoio às mulheres está só no verbal, está só na militância, está só no posicionamento, né? Porque é bonito, hoje em dia a gente tem um posicionamento forte com relação a algumas causas, mas se isso está na prática do dia a dia. Então, busquem conhecimento, como diria o ET Bilu, olhem para os dados, e garanta que você está promovendo também um ambiente seguro. Se você é homem e é líder de mulheres, garanta que você tem realmente uma escuta ativa para ouvir o que realmente está acontecendo ali dentro daquela mulher, porque às vezes também a gente sente algumas, tanto de mulheres quanto de homens, mas a gente sente algumas portas fechadas, e quando a porta abre para só ouvir,
e não julgar o que está sendo dito é muito legal. A mágica acontece aí. Então, promessa feita, a gente faz um post sobre as perguntas não respondidas. E obrigada por todo mundo aí que acompanhou. Obrigada, mulheres.